O Anderson Luiz de Assis, ele fala, se o governo taxar os dividendos, as empresas continuarão a pagar normalmente ou podem diminuir os pagamentos por ano? Qual a opinião de vocês? Anderson, obrigado pela pergunta. Cara, esse papo de taxação de dividendos eu ouço desde 2004, quando eu comecei no mercado, tá? Os dividendos pararam de ser taxados em 1995, se eu não me engano, pelo Fernando Henrique Cardoso. A nossa estratégia começou em 1970 pelo Luiz Barsi, né, que fez o Ações Garantem o Futuro. O dividendo era taxado e grandes fortunas foram criadas. Uma delas é a do próprio Barsi durante todo esse tempo, tá? O fato das empresas possivelmente... Primeiro que assim, taxar os dividendos significa, na prática, bitributação, tá? E muita gente parte para aquela seara política de que se você taxar os dividendos, o Brasil é um dos únicos países que não se taxam dividendos. Tem total razão, são 2 países que não se taxam dividendos, o Brasil é um deles. O que não falam para nós, né, no caso, é que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do planeta. Então é muito fácil falar que aqui não se taxa dividendos. Por outro lado, você tem uma carga tributária gigante em cima do empresário, que é quem corre risco, que é quem gera emprego e é quem movimenta a economia. Então, um dos players, né, que movimenta a economia. Então, assim, a gente acredita, só respondendo a sua pergunta, Anderson, que se os dividendos forem taxados, as empresas vão criar mecanismos para gerar mais dividendos. Vai haver uma eficiência maior, talvez tributária, a gente não sabe, né? A gente tem que ver como vai ser essa taxação de dividendos, se isso for passar, como é que ela vai passar de fato, tá bom? Então, tem vários se's aí no meio, tá? Tem que ver qual vai ser a contrapartida, se houver contrapartida também, tá bom? Então, tem muita coisa aí que pode até jogar a favor, né, de uma empresa ou outra, enfim. A gente precisa avaliar caso a caso e não dá para te responder de uma maneira assim, eu estaria sendo maluco de responder alguma coisa, porque a gente não tem nada, na verdade. A gente só tem muito burburinho de que os dividendos seriam taxados, né? Agora, saiu o governo, veio outro governo, a gente não sabe qual que é a proposta, qual vai ser e se vai ter, tá bom? Mas, a priori, eu acredito que as empresas vão continuar remunerando seus acionistas de uma forma muito positiva, ainda que sejam taxadas. E, em último caso, o que vai acontecer, na minha humilde opinião, é que talvez o produto final fique mais caro ainda para que haja essa recompensa para o acionista. Eu acho que é isso que pode acabar acontecendo, tá bom? Mas algo que a gente tem que analisar ainda, não dá para saber, porque não temos, de fato, uma taxação de dividendos. Vai lá, Jean. É muito improvável, né, Fabião? É muito improvável acho. que. Tanto é improvável que, nos termos que foram apresentados anteriormente, não passou. Eu fiz uns cálculos na época sobre essa compensação com a diminuição da carga tributária das empresas e não batia. Não era 1 para 1, entendeu? Estava com um peso em tributo ainda maior. Então, eu imagino que, se não houver uma compensação tributária de outro lado, não vai dar certo. Na Difícil de passar. Na prática, o que a gente tinha nessa última proposta foi destruição de valor para o acionista, né? O que aconteceu é que o Senado foi lá e engavetou a proposta e não se falou mais disso. Então, basicamente Exatamente. isso. É complicado isso aí, né? Porque envolve muita coisa. Eu acho que tem que combinar com muita gente ainda para conseguir passar.